Vamos nos acomodar para recebermos o alimento das nossas almas, então, em nome de Jesus, porque agora é o principal momento pelo qual estamos aqui. Amém? E não há motivo melhor de estar aqui que é esse agora, de ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Convido meus irmãos a estar abrindo a Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, no início, lá de tudo lá. Depois de Gênesis vem o Êxodo. Então, abra no livro de Êxodo. Êxodo. Lá no capítulo de número 15, é o segundo livro da Bíblia Sagrada, nós vamos em Êxodo, capítulo 15. Vamos ver apenas um versículo, mas ele é bem compridinho. Aquele que encontrou Êxodo 15, diga amém? Amém. Aquele que não encontrou, diga misericórdia. Vamos aguardar um pouquinho, para que alguém também na internet que vai encontrar. É o segundo livro das Santas Escrituras. Gênesis, depois vem Êxodo. Capítulo 15, nós vamos ler o versículo 26. Os irmãos encontraram? Vamos lá juntos? E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, aquelas que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga amém? Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos mais uma vez reunidos em oração na tua presença, agora gratos, meu Deus, por o Senhor estar nos revelando a palavra, para discernimento, daquilo que o Senhor projetou para nosso conhecimento e entendimento essa noite, libertando, curando, restaurando, transformando, mas principalmente que chegue ao entendimento, ao coração de quem ouvir, para a salvação dessas almas. E é para a tua glória, Senhor, que assim cumprirá a tua vontade. Que nenhum mal se aproxime desse lugar, que nada impeça de haver discernimento do teu povo essa noite. E em nome de Jesus, que seja uma bênção para todos, como o Senhor nos revelou hoje na consagração. Amém? Eu vou ler de novo, amados, Êxodo capítulo 15. Só ligar o meu ventilador aqui, porque aqui faz um calor que os irmãos não fazem ideia. Mas é o fogo do Espírito. O altar aqui pega fogo. Capítulo 15, amados, versículo 26. Essa passagem, meus amados, nós vamos falar sobre cura divina essa noite, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Falaremos sobre cura divina, né? Antes, preciso que todos entendam o contexto desse texto que eu li agora para os irmãos. Esse texto aqui, essa passagem, é o momento em que Deus coloca à prova o povo hebreu que tinha acabado de ser liberto da escravidão de 400 anos lá no Egito. Vou só dar um contexto rapidamente, tá? Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho, estavam ali nos seus primeiros dias, haviam 3 dias de caminhada já, entendeu? Eles haviam atravessado então o Mar Vermelho, caminhando pelo deserto, mais especificamente no deserto de Sur, se não me engano, e ali naquele deserto não havia água mesmo. E até que chegaram a um determinado lugar. Eles estavam morrendo de sede, eles estavam, né? Chegaram a um determinado lugar. Esse lugar tinha o nome de Mara. Por que recebeu esse nome? Porque esse nome traduzido, o sentido dela é amargo. Por que esse nome amargo estava lá naquele lugar que eles chegaram? Porque as águas daquele lugar eram amargas, impróprias para o consumo. Imagina, morrendo de sede, 3 dias caminhando no deserto já, e de repente encontram água, mas era amargas as águas, né? E o povo então começou a fazer o quê? A murmurar, né? Mal sabia que estavam sendo colocados à prova. Diga para o teu irmão lá, nenhuma prova, nem nada, absolutamente nada, que Deus permite na sua vida, sendo bom ou ruim, que não seja para o seu próprio bem. Ainda bem? O bem daquele povo era arrancar deles aqueles espíritos de enfermidade, era colocar eles em maior intimidade com Deus. Essa era a aprovação. Deus queria colocá-los em mais intimidade. Afinal, 400 anos já nasciam, gerações e gerações nasceram no Egito sem conhecer esse Deus. Deus ficou calado todo esse tempo e ficou dependendo, entre aspas, né? Ele não depende de ninguém, mas ele deixou ali os anciãos para contar, porque eles obedeciam, né? E contavam de geração em geração o que havia acontecido, por que chegaram até ali, né? E
ali então já era, quantas gerações tinham nascido, todos escravizados. Então, natural que Deus precisava ter uma intimidade. Se você falar, eu conheço fulano, mas só ouviu falar dele, você não conviveu, você não tem intimidade com a pessoa, não adianta nada. Então Deus queria uma convivência, uma intimidade. Então, para isso era necessário prová-los, colocá-los à prova, para que eles vissem que não havia saída, não havia solução para determinada coisa. E esse algo teria que ser através de sinais maravilhosos. E já haviam assistido os sinais. Eles já tinham visto o que Deus tinha feito no Egito, aquelas 10 pragas. Eles viram o que Deus fez para eles chegarem até o Mar Vermelho, protegendo eles, né, com a nuvem sobre o sol, para que eles não se queimassem no sol. Depois, e à noite, durante a noite, colocava uma cortina de fogo, né, e aquele fogo aquecia. Para quem não sabe, eu já falei isso, mas poucas pessoas às vezes sabem disso. Lá no Oriente, no deserto, o dia é insuportável, o calor é insuportável, não tem como. Por isso que eles usam aquelas roupas todas para proteger a pele. Então o calor lá é insuportável, imagina no meio do deserto. Só que à noite é o extremo oposto, é frio assim, e a pessoa morrer congelada. Então, Deus de dia colocava uma nuvem, forte, nuvem mesmo, sobre eles, e quando você está naquele calor, andando na rua assim, você pega uma sombrinha, ou então você para debaixo de uma árvore, dá um alívio, né? Ou então quando você passa uma nuvem que cobre o sol, essa nuvem que é alívio, não é isso? Imagina, eles tinham essa nuvem o tempo todo cobrindo eles durante o dia. E à noite Deus colocava uma cortina de fogo em volta deles para aquecê-los. Olha que coisa linda, mano. Sobrenatural. Então eles viram, além dos 10 sinais de praga lá no Egito, que não atingiram a eles ainda viram essa bênção de ver os sinais, como Deus protegendo eles na caminhada, e depois viram ainda o mar sendo aberto e eles atravessando a seco, e todo o exército do faraó sendo destruído quando o mar fechou, e eles tinham passado, o mar fechou, e você conhece a história, né? Então, amados, que coisa incrível, né? E mesmo assim, começaram a murmurar. Ó, esse exemplo até hoje, nos dias de hoje. Você se lembra quando você conheceu Jesus? Quantas provas você já teve? Quantas situações você já vivenciou? Será que esqueceu de tudo para você começar a murmurar agora de novo? Tem gente que tem 5, 10 anos, 15 anos, né? Essa igreja tem 22, né? Tem gente que está conosco desde o início. Será que você vai esquecer tudo que Deus já fez e vai começar a trocar tudo por murmuração? Porque é perigoso fazer isso. Agora tem um detalhe: quem faz isso é o inimigo astutamente, sagazmente, porque ele sabe que você tem necessidades, então ele vai fazer você ter essas necessidades e ver a impossibilidade de satisfazê-las. Por isso que ele vai colocar dificuldade. Cada vez mais ele está fazendo o mundo ficar dependente das coisas daqui da terra, né? Cada dia mais a tecnologia, as coisas vão ficando de uma maneira tal que, né, não dá mais. Antigamente você comprar um carro de 10 anos era parte do negócio. Hoje em dia você tem vergonha de falar que comprou um carro de 10 anos. Por quê? A pessoa quer trocar de carro toda hora, todo momento. Roupa então nem se fala. Tem mulher que não sabe nem ter no guarda-roupa. Tem uns que não sabem nem que calçado que tem, né? Eu estou falando mulher, mas homem também tem suas vaidades, né? Estou citando a mulher porque isso acontece mais frequentemente com mulher, mas pode ser que os homens também têm muitas coisas que são desnecessárias, né? Não precisava focar lá como se fosse, né? E aquele povo, mesmo vendo todos os sinais, as maravilhas, tudo que lá, eles começaram a murmurar. E Deus quer dizer para você nessa noite: olha, vai ter situações que eu vou permitir para você crescer mesmo, tá? É a Bíblia, as provações não é porque ele deseja o teu mal, Deus vai dizer, é porque eu quero que você cresça, que você aprenda a confiar em mim, diga amém? Mas tem pessoas que acham que não, a provação que Deus me esqueceu, não está na Bíblia isso aí. Se tiver na Bíblia, você próprio está falando, essa suposição que você ouviu a voz do diabo e está aceitando o que o diabo está falando. Deus nunca se esqueceu de você, amado, jamais. Jamais. Ele é aquele mesmo que disse: olha, todo que vem a mim eu jamais lançarei fora. O que acontece é que você se afasta de Deus. Aí é diferente, mas ele nunca te abandonou. Então, voltando aqui para que você entenda, as águas eram amargas, para você entender o contexto disso, e aí então eles começam a murmurar, e Deus, então Moisés vai clamar. Vou pedir que você acompanhe a gente a leitura depois. Se você quiser estudar em casa, você vai ver que faz isso, né? Aí ele vai clamar a Deus pela água: Senhor, nós chegamos até aqui, esse povo começou já a reclamar, Senhor, e aonde que essa água, para chegar aqui e ver essa água amarga, o que eu faço, Senhor? Aí Deus mostra um arbusto para ele e orienta ele: ó, pega aquele arbusto, que é uma pequena árvorezinha, né? Ela vai estar facinho de ser arrancada, arranca e joga na água. E aí então, eu transformaria a água amarga em água doce. Diga agora.
Deus? Está aí na Bíblia, né? Então foi o que ele fez, ele transformou a água amarga em doce. Aí então ele vai entrar nessa passagem que eu falei para os irmãos. Eu vou ler para os irmãos só se posicionar. Versículo 22 é o seguinte, de capítulo 15 de Êxodo. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sul, o deserto de Sul mesmo. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber daquelas águas, porque elas eram amargas. Esta é a razão porque aquele lugar se chama Mara. E o povo, versículo 24, começou a reclamar a Moisés, murmurar, dizendo: que beberemos? Versículo 25, Moisés então clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, né? E ele o lançou na água, e essa se tornou boa. Glórias a Deus. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Aí então, o versículo número 26 é o que nós vemos, né? Aí então Moisés se dirigiu a eles, depois que as águas se tornaram doces, que eles mataram a sede. Que alívio, né? Então, aí Deus usa Moisés para falar o seguinte: olha, se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, eu vou ler nessa tradução que eu li a princípio aqui. Se atentamente ouvires a voz do Senhor seu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, daquelas que pus no Egito, sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Diga glória a Deus. Amém? Então está aí, você agora entendeu o contexto. Deus acabara de sarar as águas amargas e transformá-las em águas doces. Diga para o teu irmão lá: Deus sara, Deus cura, Ele faz o que quer, com quem quer, ou com que Ele quiser. Diga amém? Aquelas águas eram doentes, amado. Eram águas que não eram próprias para consumo, eram amargas. Deus as curou através de um ato, jogou o arbusto, e aí eles começaram a ver já os sinais. Mais um sinal para esse povo, mais um, né? Então vamos lá. Deus curou aquelas águas, Ele pode curar o que Ele bem quiser, o que Ele bem desejar, a quem quiser e quando Ele quiser. Diga amém? Então por isso, amados, que eu deixo um recado para vocês lá no versículo 25 dessa mensagem, 26, né? Para que vocês entendam que o Deus que você serve é o Jeová Rafá, tá? A primeira passagem bíblica que ele se revela como Jeová Rafá, depois de dizer eu sou o Senhor para Moisés, essa é a segunda manifestação que Deus dá para ele nomes que o homem começa a conhecê-lo. Você não louva de vez em quando, Jeová Jireh, Jeová Shalom, né? Jeová fala. Vê um monte de coisa, Jeová Rafá, Jeová Elohim, né? Vocês começam a falar isso aí. Então, quando você louva um louvor, que você vê esses nomes, todos eles estão na Bíblia. E quando você ouvir falar de Jeová Rafá, esta é a primeira vez que Deus se manifesta e ele se denomina como Deus, o Senhor que cura, tá? Então ele falou: avisa esse povo que eu sou o Senhor que cura. Diga amém? Eu sou o Jeová Rafá. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Então você tem um Deus tremendo ou não tem igreja? Aleluia. Então vamos então a outra situação. Eu quero recordar com vocês uma outra cura agora, uma outra cura desse Deus Jeová Rafá. É a cura de Naamã. Quem conhece essa história aqui? Faça assim, deixa eu ver. Naamã, né? Amém. Então vamos lá. Quem era Naamã? Naamã era um general do exército sírio e era o segundo homem da Síria, que era, não digo que era um império, mas era uma forte nação, já caminhando para o império, temida por todos os outros, e que oprimia muito o povo de Israel, a tal ponto de atacar Israel constantemente, de lá trazer escravos. Então Naamã era um general. Só que esse homem tinha algo dentro dele que Deus conhecia. E Deus escolheu Naamã, aquele povo ímpio, para fazer uma obra tremenda. Então o que acontece? Esse homem famoso, segundo homem daquele grande país, na época, um país praticamente dominante, era quase como os Estados Unidos hoje, a Síria. Vocês têm ideia, é o que ela é hoje, né? Misericórdia. Mas voltando para cá, vamos para o nosso dia de hoje não, senão vai tirar polêmica aí, e até problema entre nações aí. Mas vamos lá, voltando aqui para cá. Era uma potência bélica, né? E fazia isso com Israel, tinha atacado isso com Israel, e Israel infelizmente estava naquele período dos reis, que só pela graça, né?
só pela graça aqueles reis que não faziam o que era reto aos olhos do Senhor. Se você estudar a Bíblia, você vai pegar o livro de Reis, vai ver lá, em quase todos você vê, e fazia e não fazia o que era reto perante o Senhor. Então, se você coloca um governo que não faz o que é reto perante os olhos do Senhor, quem sofre é a nação, né, igreja? Mas voltando aqui, né? Então, aquele povo começava a sofrer justamente porque tinha o pior dos exemplos do seu governo. Misericórdia. Qualquer coincidência, mera semelhança, né? Tá, vamos seguir em frente então, que eu vou convidar meus irmãos a ir lá no livro de 2 Reis. Vamos juntos? 2 Reis? Depois que você passa os livros, os 5 livros, aí você começa a encontrar o Samuel, né, os livros de Samuel, aí você encontra o livro dos reis. Eu peço que você vá no 2 Reis. 2º livro de Reis, no capítulo número 5. Então, vamos conhecer um pouco essa história para quem não conhece, ou relembrar para quem já ouviu essa história. Vamos relembrar um pouquinho e ver o que Deus revela para essa história hoje aqui em nossos corações. Diga amém? Então vamos lá. Esse sujeito era, como eu disse, o segundo homem daquela grande nação poderosa que era a nação síria, né? E ele tinha na sua casa a prova de que eles escravizavam o povo de Israel. Toda vez que atacavam Israel, eles levavam um bocadinho de escravo. É que o próprio Naamã, em sua própria casa, tinha uma escrava hebraica, né? Judia, né? Tinha uma escrava judia, uma escrava de Israel. Então, essa moça ela trabalhava com a esposa desse homem. E, com toda a sua fama, com todo o seu poder e conhecimento bélico que ele tinha, o que aconteceu? Esse homem pegou uma doença incurável naquela época, chamada lepra. Não tinha cura, era fatal, matava mesmo, tá? E esse homem estava leproso, estava com lepra, ele estava nos dias contados. Quando, de repente, vai acontecer o que nós vemos aqui, eu peço aos irmãos lá no capítulo 5, e vamos ler ali 8 versículos rapidinho. Amém? Amém? Capítulo 5 diz assim, versículo 1 ao 8. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. No caso, seu senhor era o rei, né? Pois, por meio dele, ou seja, por meio de Naamã, o Senhor Deus, que esse nome letra maiúscula, olha como Deus cuida até as nações índias, né? Deu muitas vitórias à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Vamos ao versículo 2. Eu estou lendo uma tradução da Bíblia que eu trouxe aqui, tá? Tem várias traduções aí, mas você vê que o sentido não muda, né? Ora, versículo 2: tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Versículo 3: um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor, ou seja, meu senhor é o dono dela, dono do escravo, né, que é o Naamã, se o meu senhor procurasse o profeta que está aqui em Samaria, ele o curaria da lepra. Versículo 4: Naamã, ao saber disso, foi contar ao seu senhor, o rei, que a menina israelita dissera. Versículo 5: o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que você entregue ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e de mudas e 10 mudas de roupa finas, nobres, né? E a carta que, versículo 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures desta lepra. Versículo 7: assim que o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem envia alguém para que eu cure da lepra? Veja que ele procura, na verdade, um motivo para se desentender comigo. Eles haviam acabado de fazer uma aliança em que Israel estava submisso àquela nação. Então ele falou: na verdade, para quem não caçar comigo, para quem não desentender comigo, me atacar de novo. O rei estava desesperado, porque esse rei também é um daqueles abençoados, né? Tá na mão do diabo, né? Vem da mão do diabo e se dá. Então vamos lá. Ele estava desesperado, já rasgando suas vestes, falando: vou morrer. Esse é uma coisa que ele está criando essa artimanha para mim nos atacar de novo. Ele está quebrando a aliança que nós fizemos. É o que ele disse aqui, tá bom? Os irmãos entenderam? Amém? Vamos lá. A questão que é entender, amados, é o seguinte:
quero que você entenda o seguinte agora. É sobre a forma que o mundo vê o nosso Deus. Eu quero que você agora ligue. Isso, obrigado. Fecha aqui, começou a bênção lá do vizinho, né? Fecha e liga os ventiladores se alguém quiser, né? Pode se levantar alguém aí, ligar os ventiladores, se alguém sentir de ligar, tá bom? Eu sou favorito, não sei se é. Estou falando isso porque eu tive que interromper, porque eu insisto, nós somos infelizmente vizinhos. Depois que eles chegaram agora, nós estamos aqui há 22 anos, chegaram agora aqui, montaram uma espetaria do lado e agora inventaram toda sexta-feira colocar essa coisa de som aí, de vizinho nosso e bem alto, né? Para ajudar o culto aqui, só pela graça. Nós estamos orando por eles, né? Então, voltando aqui, em nome de Jesus, tá? Aconteceu então, deixa eu voltar onde eu estava aqui. O que Deus está mandando dizer aqui hoje, essa noite, eu já volto para falar dessa situação de Naamã, dessa situação toda. Mas o que Deus quer que nós, essa noite, entendamos é como o mundo vê o seu Deus. Entende, amados? É para você entender como é que o mundo vê o seu Deus. Como é que o mundo vê o seu Deus? Vamos lá. Eles veem o seu Deus, o nosso Deus, tá? Como se fosse uma entidade, como tantas outras que eles creem, que eles adoram e idolatram, né? Que recebem sacrifícios e ofertas tolas, algo que não tem valor nenhum para Deus, né? Não tem valor nenhum, pode trazer 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, um monte de peças de roupa fina, isso para Deus não tem valor nenhum, mas é assim que o mundo vê Deus. Acha que pode comprar bênção, acha que pode, vai ganhar com Deus, negociar com Ele. O mundo vê esse Deus assim, amados, tá? Só vai até Ele quando é interessante para eles. Amém? Assim exatamente como o mundo vê a Deus. Então, aquele era um povo ímpio, era um povo pagão, e para eles é mais uma entidade, é mais um dos deuses que existe na cabeça dele, né? Deles. Então, o rei mandou aquela carta, mandou tudo que lá, Naamã levou, e chegou lá, naquela fortuna, com tudo que lá, achando que ia ser curado, né? Por causa do que estava levando e quem era a pessoa que ele era, né? Tá? Vimos que o rei de Israel, na ocasião, ficou desesperado. Você viu aí que ele ficou desesperado, rasgou até as vestes, né? Se sentiu humilhado, quer dizer, como se rasgasse o coração e sabendo que algo terrível ia acontecer, porque realmente se ele dispensasse Naamã, voltasse Naamã para o rei sem a cura, ele tinha certeza que seria o motivo que aquele rei encontraria de quebrar a aliança deles e voltar a atacá-los. Enfim. E o profeta Eliseu ficou sabendo, estou contando a história para vocês, voltei a questão de Naamã, tá? O profeta Eliseu, que era o profeta lá que representava Deus perante aquele reinado daquele rei, ele ficou sabendo que o rei havia rasgado suas vestes por esse motivo, e imediatamente mandou um recado para o rei, dizendo para ele o seguinte: olha, por que você não enviou esse homem para mim? Vamos ver o que ele fala lá? Vamos lá, versículo 10 ao 12. Os irmãos estão juntos aí? Vamos lá. Versículo 10. Eliseu então enviou um mensageiro para dizer ao rei: vá e leve 7. Não, perdão, isso aqui não. Isso aqui é antes. Tá? Isso aqui já está na parte. Já. Então, vamos ver quando o rei rasga as vestes aqui. Deixa eu ver aqui. Quando Eliseu, versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Diga amém? Amém. Olha aí, ó. Quando acontece alguma coisa, que o inimigo se avança sobre você, sobre alguma coisa, Deus está permitindo porque Ele quer que o mundo veja que Deus você serve. Amém? Mas aí, né, se você é mais um que está fazendo o que aquilo que não é reto perante os olhos do Senhor, vai rasgar as vestes, vai se humilhar, vai ficar com medo do inimigo, né? Crente, até quando terei suportado, diz o Senhor. Amém? Então, voltando para cá. O crente não pode ser, aquele rei era um crente, não era cristão. Se fosse ético, ele seria mais um crente, né? Não seria um cristão, porque um cristão ia falar: eu estou lá, esse reizinho está mandando dizer esse homem para mim, ele tem que saber que aqui é um Deus. Porque ele mandou você para mim, então, mas não sou eu que curo, não. É o meu Deus que vai curar. Eu vou chamar um profeta aqui, sabe que você vai curar você. Olha a diferença, né? Mas não, ele rasgou as vestes, ficou ali fazendo um mau escândalo. Aí Eliseu ficou sabendo, foi lá e falou: olha, manda esse homem para mim, porque esse povo vai saber que há profeta aqui em Israel. Diga amém? Glórias a Deus por isso. Então, amados, aquele homem foi ao encontro do profeta. Só que chegou lá, o
profeta fez o seguinte: nem recebeu ele, mandou o seu moço, o seu servo, seu discípulo Geazi, encontrá-lo na porta, e aí deu o recado: ó, vai lá, o que você veio fazer? Ah, estou sabendo, meu senhor não está sabendo que você veio para isso. Ele mandou você ir no Rio Jordão aqui e mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. Esse homem saiu possesso da vida, porque ele imaginou que quem? Olha, eu sou Naamã, eu sou o segundo homem do maior exército que tem aqui, que vocês são submissos a nós, inclusive. Como é que esse homem não me recebe? Ele saiu muito bravo, saiu murmurando, falando que isso é um absurdo, era uma ofensa, que o rei ia saber dessa ofensa. O negócio ia ficar feio mesmo, né? Só que Eliseu ficou tranquilão, né? Falou: o mercado eu dei, assim como eu estou fazendo hoje. A igreja está aberta, está aí a oportunidade de fazer campanha, de colocar sua vida na presença do Senhor, as suas causas. Se você crê ou vai praticar tudo que está ouvindo, não é mais problema meu. Diga amém? Eliseu falou pro garoto: vai lá, diz aí, ó, se ele quer ser curado, vai lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Né? Alguns vêm para a igreja, eu faço isso às vezes pastoral, e as pessoas contam de qual problema lá, e eu falo: você quer ficar curado, você quer receber a bênção, vamos fazer uma campanha? Eu vejo as pessoas falando: está desanimado, não assim não, tem que fazer campanha. Achei que se eu fosse vir aqui, que eu chamei o senhor, e o senhor ia impor as mãos sobre mim, ia ficar tudo bem, maravilhoso, ia resolver todo o meu problema. Né? E assim Naamã pensou. Só que Naamã, Eliseu não faz nada, Eliseu apenas é um profeta, né? Não é Deus. Assim como os homens de Deus não são deuses. Amém? Mas vamos lá. Vamos ler o versículo 10 agora. Mas, né, o versículo diz assim: e Eliseu então enviou um mensageiro para dizer: vai e lave-se 7 vezes no Rio Jordão, e a sua pele será restaurada e você ficará puro, purificado. Versículo 11: mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar, lá da terra dele, né, melhores que esse rio dessa terra? Olha só o que ele fala, hein? Não seria melhor que o rio do que esse aqui, né? Do que os rios de Israel? Será que não poderia lavar-me naqueles rios de lá e também ser purificado? E foi embora furioso. Versículo 12 fala: amados, está aí, ó. Ele saiu do processo, mas aí Deus fez com que no caminho, já passando perto do rio, os seus servos que estavam com ele falaram: Senhor, me desculpe com a minha ousadia, mas olha o Rio Jordão aí. Estão passando pertinho dele. Acaso é muito difícil você vir aqui 7 vezes ouvir a palavra para receber uma bênção? Acaso é muito difícil você fazer uma campanha agora aí, assistir 7 cultos? É coisa difícil que esse homem está pedindo para você, igreja? Por Deus. Aquele homem falou por Deus. E eles foram tocados por Deus, e a boca deles abriu. Deus faz até uma mula falar, fez os servos do ímpio falar: olha, Senhor meu, Naamã, estão passando do ladinho do Rio Jordão. É algo difícil que ele pediu para o Senhor, com toda ousadia, sem querer ser ousado, mas, né, que custa o Senhor mergulhar ali? Quem sabe? Né? E então, vamos lá, versículo 13 a seguir. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais ele apenas lhe pediu algo leve, que se lave e seja purificado naquele rio. Versículo, até o 13, não, vamos em frente. Versículo de número 14: ele desceu e foi ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e foi purificado a sua pele, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Versículo 15: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã então lhe disse: agora sei que há Deus e que não há outro Deus, nenhum outro, senão em Israel. Eu vou ler de novo, acho que os irmãos não viram o que um ímpio falou. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Glórias a Deus, né, amados? Está vendo? Está vendo? Eliseu ali não se preocupou com nada, não pegou as pratas, não pegou o ouro, né? Porque Deus não vende bênção, né? Não tem em cima aqui para você comprar, não tem nada aqui não, viu, amados? Tá? É só você ouvir a palavra para ver a tua vitória. Diga amém?
tá? Mas algumas pessoas querem ser enganadas como seja, né? Mas aqui não, aqui se prega a verdade. Amém? Então vamos lá, a glória de Deus. Então ele foi lá e mergulhou e viu que ficou curado na 7ª vez. Aí ficou feliz e foi lá, procurou o profeta e falou: olha, agora eu sei que não há Deus em nenhum lugar, só há Deus aqui em Israel. Por favor, aceita o presente do teu servo. Aí ele não era mais uma compra. Aí ele estava grato e queria, com a gratidão, dar aqueles bens para Eliseu. Eliseu falou alto lá, vamos ver o que Eliseu fez? Respondeu o profeta: juro pelo nome do meu Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, o profeta recusou. Versículo 17. Então disse Naamã: já que não aceitas o meu presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, desta terra daqui, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser ao Senhor Deus de Israel. Amém? Versículo 18. Mas uma coisa eu peço, que o Senhor interceda por mim ao Senhor, que Ele me perdoe por uma coisa. Quando o meu Senhor, o rei, vai adorar lá no templo de Rimon, que é um Deus falso lá deles lá, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor Deus me perdoe esse teu servo por isso. Aí então Eliseu disse para ele: vai em paz. Tá bom? Deus sabe todas as coisas, né? Vai em paz. Olha aí, amados, uma alma do mundo se rendendo ao único e verdadeiro Deus. Diga glória a Deus. Então está aí uma grande lição que se aprende com essa passagem que nós vimos aí, né? Mas Deus curando de forma tremenda, né? Então vamos lá. Agora, o que tiramos dessa lição? Que Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer, e faz tudo dentro de um plano divino, e que é muito, mas muito acima do nosso entendimento humano. Diga amém? O problema é ver se hoje, nos dias de hoje, cristãos, esse é o grande problema, é ver irmãos como nossos cristãos, ou crentes, né, cristãos entre aspas, agirem como aquele rei e como aquele general antes da cura, achando que pode comprar a Deus, pode negociar, barganhar com Ele, pode enganá-lo, né? Pode, achando tanta coisa, né, mas que eles acham assim. O problema é esse, é o dia de hoje, fazendo tudo que Deus faz, sendo quem Ele é, né? Provando que, olha, mas você nasceu agora, 20, 30, 40, 50, 60, sei lá quando você tem, não importa. Essa palavra existe há 3.000 anos. Essas escrituras, 5.000 anos por aí. E elas estão aqui, ó, vivinha, porque a palavra é viva, diga amém? Tá? Então está aí, ó. Então você vai passar, quem sabe em outras gerações, e uma coisa certa, todos vão estar diante do Criador, todos, sem exceção, e vão ter que prestar conta do que fizeram. Então, voltando para cá, o mundo, amados, que não conhece a Deus, até é incompreensível. Perdoa, pai, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus falou na cruz, né? Mas você que diz que conhece Deus e diz que é cristão, será que você tem coragem de barganhar com Deus? Senhor, eu vou começar a ir, mas, vou começar a assistir culto, mas, que mais? Deus precisa do seu mais, o crente? Está entendendo, igreja? Barganhar com Deus, eu vou assistir esses cultos, mas, você falou mais, uma coisa eu te garanto, a alma vai para o inferno, se você perder ela, for no dela. Porque barganhou com Deus, não barganhe com Deus, Ele vai ser Deus sempre. Você não vai passar dessa vida aqui se você continuar da forma que você está. Sua vida vai expirar, o tempo vai acabar e sua alma vai estar onde? Na glória eterna ou sofrimento eterno? Não há meio termo. Volta a assistir, não tem purgatório aqui. Na Bíblia não tem reencarnação. A Bíblia desmente tudo isso aí. Então cuidado com essas mentiras do diabo aí. É questão de você crer ou não crer, né? Voltando aqui. É duro você ver cristãos que se autodenominam cristãos querendo barganhar com Deus para ser, e fazem isso achando que vão ser abençoados. O diabo arranja, eles acham que é Deus que arranjou. Só para lembrar, amados, só quero lembrar uma coisa. Diga para o teu irmão do lado: a graça divina é um favor imerecível de Deus para conosco. Amém? Ficou bem claro o que é graça? Dizer que você está debaixo da graça deve você reconhecer que você recebeu um favor de Deus imerecido. E que favor você recebeu?
o maior de todos. O primeiro é a vida. O segundo é conhecer o Filho dele, que conhece a ele. O terceiro é ter ele dentro de você, pelo Espírito Santo dele. E o quarto definitivo é a vida eterna. Amém? Tá bom para você? Isso é graça, né? Então, amados, aquele homem entendeu que só havia um Deus, o único Deus que estava naquela terra de Israel. Amém? Então, amados, ele se converteu de verdade. Era um ímpio que muitas vezes agia. Por quê? Da forma que agia, porque não tinha conhecimento de quem era esse Deus. Dali para frente ele começou a temer a Deus e começou então a agir de forma diferente. Até não queria mais nem ir para o templo de Rimon lá, né? Tá? Mas isso é a pessoa que diz que é cristão deveria ter a fé, madura na fé o suficiente para não agir dessa forma. Amém? Lá no Novo Testamento, eu vou falar de uma outra situação que nós vimos aí um homem ímpio, né? Nós vimos dois ímpios, né? Vimos aí o Naamã, e agora eu quero que você veja comigo um outro ímpio, que é lá em Mateus capítulo 8. Vou ver agora. Vamos lá, em nome de Jesus, Mateus capítulo 8. Passagem antes que eu pedi para você ir lá comigo. Você vai conhecer um outro ímpio, mais um ímpio, tá? Que só de ouvir falar de Jesus não teve fé. Diga amém? Tá? E o próprio Senhor Jesus expressa, olha, sinceramente, nem em Jerusalém, nem no meio do meu povo encontro uma fé como essa. É a história do centurião, né? Aquele que é responsável por 100 soldados do Império Romano, no Novo Testamento, no tempo de Jesus como homem, Deus, né? Deus homem na terra. E então acontece o seguinte, em determinado momento, esse centurião, ou ele fala que Jesus vai estar em tal lugar, ele vai ao encontro de Jesus, se prostra perante Jesus. Olha, um centurião de Roma, um ímpio, se prostra e vai dizer o seguinte, vamos ler juntos aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 5 ao 10. Estamos juntos? Amém. Mateus 8, do 5 ao 10. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, que disse, Senhor, versículo 6, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, está em terrível sofrimento. Versículo 7, Jesus lhe disse, eu irei lá curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não, versículo 8, não mereço te receber debaixo do meu teto, mas dize apenas com uma palavra, e o meu servo será curado, pois também sou sujeito à autoridade. Sou sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Quando eu digo a um vá, ele vai, e quando eu digo a outro venha, ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Jesus, ao ouvir isso, versículo 10, admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes em verdade, ou seja, em verdade vos digo, nunca encontrei, nem em Israel, nem em Jerusalém, encontrei fé como essa. Diga amém? Tá aí. Então, o segundo ímpio, que só de ouvir falar em Jesus, ó, você está ouvindo falar quanto tempo dele? Hã? Mas quem sabe está entrando para um lado, saindo para o outro, né? Eu falei com meus erros, então. Eu falei. Ontem, um jovem de 20 e poucos anos falava a mesma coisa com o pai. Pai de bobagem. O pai dele se ocultou em ontem. Voltando para cá. Em contrapartida, você viu dois ímpios, né? Os dois ímpios se renderam ao Senhor, né? Um, você viu lá que foi Naamã, né? O outro dizendo, Senhor, não vai na minha casa, eu não sou nem digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou tão pecador que se o Senhor entrar na minha casa, eu não sou digno de te receber lá. Mas dá uma palavra só de ordem que você vai ficar curado. Olha que bênção. Jesus olha para os seus discípulos e fala, olha, nem lá em Jerusalém, nem no meio de vocês eu encontro uma fé dessa. Ficou admirado. Agora, mas vamos para outra situação que em contrapartida Jesus encontra também um do povo de Israel, né? Que foi ao encontro de Jesus como se fosse curado o seu filho. Presta atenção que aqui há mistério que Deus está falando. Foi lá para se curar do seu filho e aconteceu o seguinte, ele vai e fala isso aqui para Jesus em Marcos 9, né? Depois que ele explica tudo que está acontecendo com o filho dele, né? Marcos 9, aquele menino, aquele jovem que espumava, né? Aquele jovem endemoniado, tá bom? Vamos lá. Eu não vou ler toda a passagem porque não vai dar tempo. Vamos direto ao ponto, ao versículo 21 do capítulo 9 de Marcos. Estamos juntos aí? Jesus então pergunta para o pai daquele menino,
Há quanto tempo ele está assim? Aí ele responde, desde a infância, versículo 22. E aí o pai continua falando, muitas vezes esse espírito imundo tem lançado ele no fogo e na água para matá-lo. Mas se tu podes alguma coisa, tende compaixão de nós e ajuda-nos. Né? Tá aí, ó. Aí Jesus olha para ele e fala assim, podes. Tudo é possível ao que crê. Diga amém? Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Confessou o pecado. Amém? É mais fácil botar a culpa em alguém, né? Não mais para aquela igreja, não. Eu vou lá, não recebo nada. Aquele pastor não sei o quê. Aquela campanha, coisa, né? É mais fácil culpar a religião, a igreja, os outros. É muito mais fácil, né? Adão fez isso. Foi a mulher que submeteu. Né? A mulher foi a serpente. Então, esse espírito é do diabo, viu? Quando culpa alguém do seu próprio fracasso. Tá? Então, aquele homem falou, olha, se tu pode alguma coisa, se pode, tudo é possível. O que crê? Aí ele fala, perdão, Senhor, me ajuda nessa incredulidade, eu que não creio. Amém? Confessar é tão bom, amados. Confessa mesmo perante Deus, perante os homens, que você não tem essa fé, que ainda por isso que você não recebeu. Não põe culpa em Deus, não, nem nas coisas que Deus te faz e você vive, amados. Amém? Então, vamos ter sabedoria um pouquinho mais, para os seus lábios não sair palavras que vão te condenar. Tá? Isso, infelizmente, acontece em nossos dias, amados. Muitos estão indo até Deus sem realmente crerem no poder dele. Se aproximam sem aquela fé genuína ali, com religiosidade, sem humildade alguma, se esquecem que estão perante a maior autoridade, soberania e majestade do universo. Esse Deus que ele revela lá em Mateus mesmo, capítulo 22, ele fala assim no versículo 29, na parte B, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga amém? E é isso que está acontecendo, infelizmente, no meio do povo de Deus. Pessoas ficam dando desculpa para os seus próprios erros. Você sabe, né, pai? Esse mês não deu, né, pai? Porque você conhece, né? Eu conheço a tua intenção, eu conheço o teu coração podre que está aí dentro. Você que não me conhece. Que o inimigo já contaminou o teu coração. E cuidado, irmão, cuidado, irmão. Vai, Deus está avisando, cuidado. O pai ele joga onde ele me confessou, não estou analisando, ele me falou. E eu conversei com ele. Né? Mas ele me ignorou. Oh Jesus, enfim, amados. Eu quero só lembrar, meus irmãos, que Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E que você possa ser encontrado essa noite e daqui para frente, como está escrito em João, que Jesus mesmo declara. João 4, quando ele fala assim para aquela mulher religiosa: ô mulher, olha, você não precisa mulher, cuidado, hein? Esse negócio de ir atrás dos homens, que ela fala, não entendo essas coisas não. O seu povo disse que é Jerusalém que adora. O meu povo, o seu povo, o meu povo é nas montanhas. Acho que onde que se adora a Deus? Aí Jesus fala para ele: mulher, você não sabe nada, inocente, né? João 4, 23, Jesus fala para ela, para aquela mulher religiosa. No entanto, está chegando a hora, e ela já vem, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses que meu Pai está à procura, porque ele é espírito, versículo 24, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diga amém? Então está aí, ó. Deus está dizendo, né? Nós temos que lembrar que esse Deus não muda, ele é o mesmo ontem, hoje, sempre será. Amém? A cura dele é para... Ele cura qualquer coisa, mas como ele disse no princípio, ele pode curar a sua casa, se você crê, tá? Tudo é possível que crê, amém? Ele pode curar o teu filho, tua filha, se você crê, amém? Mas eu creio, estou aqui direto. Oxe, você crê mesmo ou você tem dúvidas? Se tem dúvidas, você não crê. O dia que você entregar tudo no altar de Deus, fala assim: sabe uma coisa? Senhor, é teu, é tua. Aí Deus fala: agora você me entregou, então posso agir agora? Agora pode, só que eu realmente entreguei, olha meu coração, está em paz, está em paz. Amém ou amém? Então cuidado, amado. Cuidado, mamãe, cuidado, papai, cuidado você que tem. Então Deus pode curar teu filho, Deus pode curar tua filha, Deus pode curar tua casa, Deus pode curar tua saúde física, mental, espiritual. Deus pode curar, né,
Ele pode curar a fé da tua esposa que não tem fé, a fé do teu marido que não tem ainda. Deus pode dar cura ali, né? Ele pode fazer o que Ele quer. Então, amado, Ele faz isso pela fé que você ganha do ouvir da palavra. Amém? Então, pode curar suas finanças, né? Desde que busquemos a Ele em primeiro lugar, o reino dele em primeiro lugar. Diga amém, que é a justiça dele. O reino dele, a justiça dele em primeiro lugar. As demais coisas, tudo que você precisa, Ele sabe. Ele vai acrescentar na sua vida. Você entende isso? Amém? Ah, não vou mais. Pastor, eu estou indo mais, porque agora eu estou trabalhando demais. É muito. Isso, continua trabalhando muito mesmo. Que é isso que o diabo quer. Continua trabalhando bastante. Não vem mais ouvir a palavra, não. Faz isso não. Continua achando que o dinheiro vai te resolver tudo. Né? Eu conheço, não, isso que eu escuto história assim, amado. Ô meu irmão, o que está acontecendo? Você achou? Ah, eu estou trabalhando demais, pastor, não estou mais encontrando tempo para ir. Ó, está de parabéns o diabo na sua vida. Misericórdia. Né? Porque tem tempo para tudo, mas menos para Deus, né? Menos para Deus. E quer ser liberto esse povo, né? Enfim, Jesus disse: tudo é possível ao que crer. Então, ora ao Senhor e fala: Senhor, liberta-nos dessa cegueira, liberta-nos dessa frieza espiritual, e que passemos a adorar o Senhor como o único e soberano Deus que é, com todo o nosso coração, com inteireza de coração, e sejamos encontrados naquele dia como o Senhor quer nos encontrar. Diga amém? Não se esqueçam mais: Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tudo vê, tudo sabe, está em tudo e em todos. Conhece o seu pensamento antes de vir a sua mente, que já conhece. Então, esforcemos-nos para sermos encontrados por Ele, como Ele deseja nos encontrar. Como é que Ele deseja nos encontrar? Jesus falou: meu Pai é Espírito, Ele quer encontrar os seus verdadeiros adoradores que estejam adorando Ele em Espírito e em verdade. Diga amém? Glória a Deus. Ah, mas está faltando isso na minha casa, está faltando isso, isso vai faltar. Ô, amado, Abacuque diz mesmo que a videira não deu fruto, mesmo que todos vocês levar todo o rebanho, mesmo assim exultarei meu Senhor com alegria. Diga amém? Ah, não, no Coríntios está difícil, a situação está difícil, vai ficar pior ainda. Está profetizado na Bíblia que vai ficar pior ainda na tua vida. Enquanto você não acordar e entender que o Deus que você serve que é uma atitude de fé sua, para que Ele envergonhe as trevas que estão te cobrindo suas vistas. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu encerro essa mensagem, já em cima da hora para ter terminado, com o tema para que você não se esqueça dessa mensagem. E quando você quiser ouvi-la de novo, é só você buscar aonde você quer encontrar, no canal do YouTube, no Face mesmo. O tema dessa mensagem de hoje é Encontrados como Deus quer. Amém? Ou seja, em espírito e em verdade. Eu peço que os irmãos se coloquem em pé e aplaudim o Senhor. Aí, toda glória, toda honra, todo louvor. Aí, toda honra e toda glória. Vamos enviar essa palavra de glória. Agora você que está aplaudindo, você que ficou em pé, você que disse que ouviu a palavra, diga isso a Ele, lembrando que Ele conhece o seu sentimento, Ele sonda o teu coração, Ele esquadrinha a tua mente. Você não tem como escapar, não, Márcio. Pastor, isso é muita pressão, isso é mesmo, Márcio. O salmista percebeu isso: Senhor, se eu vou no mais profundo da vida, o Senhor está lá. Se eu subir ao mais alto do céu, o Senhor está lá também. Ô igreja, acorda para a realidade. Deus está em tudo e em todos. E essa pressão para você realmente não perder tua alma, meu amado. Porque às vezes você ganha o mundo inteiro se você perder tua alma. Amém, igreja? Então, em nome de Jesus, fala isso para eles. Diga: Senhor, eu ouvi tua palavra. Quero pedir que ela seja escrita no meu coração e na minha mente, para que eu coloque ela em prática, que seja visto pelo Senhor como um verdadeiro adorador, e permaneça assim até a sua volta, até meu último dia, até meu último segundo de vida. Eu quero ser encontrado como o Senhor deseja. Diga amém? Falou isso de coração mesmo? Então, se conserva com Deus. Amém? Vá e não peques mais. Glória a Deus. Vamos então, deixa eu orar para meus irmãos. Só fiquem em espírito agora. Senhor, é no nome de Jesus que eu peço que o Senhor testifique no coração dos meus irmãos aonde chegou essa mensagem. Testifique na mente e no coração deles, porque não sou eu falando, Pai. Eu preciso tanto dessa mensagem quanto eles. Preciso tanto quanto eles estar convicto de tudo isso. Por isso que ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Deus. Os que estão aqui na igreja, que vão iniciar, ou estão no meio da campanha,
ou também os que estão na rede social, no meio, começando hoje com a folha na mão, coloque-se em pé, que eu quero orar por sua causa em nome de Jesus, tá? Ah, pastor, mas é aquela oração que cada um fazia, hoje, meu irmão, nós estamos tempo está tão reduzido, tão rápido. Você apenas entra em concordância com o que eu orar. Depois em casa, você que é o primeiro dia, apresenta lá ao Senhor, ou então durante essa oração, se der tempo, você apresenta todas as causas ao Senhor. Se não der, depois do culto, você pega essas coisas e apresenta diante de Deus. Pega até uma Bíblia, põe em cima, Senhor, está aqui diante da tua palavra, eu creio, Senhor, na campanha pelo poder do Espírito Santo, que o Senhor revelou esta igreja, eu creio que o Senhor vai me dar entregar a vitória. Então faça isso com a campanha na mão depois. Esse tempo nós queremos reduzir. Então, apenas ore e eu entro em concordância com a sua oração, mesmo que eu não esteja ouvindo a sua oração, mas Deus está. Amém? Então, ore pela sua causa nesse momento que eu estou aqui orando em nome de Jesus, e apresente a Deus e faça um propósito com Ele, e você vai testemunho depois dessa vitória que você vai receber em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, são seus filhos. Alguns iniciando essa campanha já com a folha em mãos, preenchida, outros pegando hoje a folha e apresentando causas ao Senhor, vidas, situações que o Senhor já sabia, mas é necessário que eles apresentem através de súplicas e orações. Pai, também na rede social tem gente fazendo isso agora. Então, outros estão no meio da campanha, declarando a glória do Senhor, pedindo que o Senhor ajude eles a completar essa campanha, que eles não tropecem nem desanimem no meio do caminho, que eles sigam até o fim dessa campanha, te glorificando. E outros terminando hoje, Senhor. Então, eu não sei que estágio eles estão, mas eu sei que a fé que eu tenho é de orar e interceder por eles e declarar a glória do Senhor sobre cada causa, porque a palavra do Senhor afirma que aquele que crê jamais será confundido. Tudo é possível que crê. Não há impossíveis ao Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, que eles estejam em espírito e em verdade na tua presença, te adorando e apresentando essas causas nas tuas mãos. E o Senhor será glorificado com os testemunhos. Eu concordo com a bênção deles e ligo a fé deles com a minha e apresento diante do Senhor em nome de Jesus. Amém? Você que crê na vitória, diga: Senhor, eis-me aqui, fazendo essa campanha pela fé e tomando posse da minha bênção, porque eu creio na vitória em nome de Jesus. Diga amém? Eu concordo com a sua bênção, com a sua vitória em nome. Meus irmãos estejam intercedendo por esse momento que é sagrado, um momento de servos e servas do Senhor, entendendo esse contínuo propósito e a importância de plantar para colher, de dar para receber. É o momento da oferta, da semeadura, do investimento, do empreendimento no alvo do Senhor, mas principalmente da devolução daquilo que Deus colocou nas suas mãos e você não pode mais pegar para você. Porque isso em Malaquias capítulo 3 fala que é roubo. Roubando a obra do Senhor, porque isso não é teu. Você não dá o dízimo, você devolve, porque Deus entregou nas tuas mãos. Até o fogo que você tem aí é do Senhor. Então, a igreja que você congrega, onde você está, ela é digna de receber aquilo para a glória do Senhor, para a manutenção da obra e daqueles que fazem a obra pela fé também, indicados pelo Senhor, tá bom? Ungidos pelo Senhor. Então, esse momento é sagrado, sim. Então, a igreja, o mínimo que a igreja faz é interceder essa hora, mas pedir mesmo, clamar ao Senhor. E o motivo da reunião depois é sobre isso também, em nome de Jesus. Então, vamos fazer o nosso louvor a Deus. Enquanto louvamos, a igreja terá a oportunidade de fazer isso aqui no presencial. E se alguém quiser fazer isso, está conosco na rede social. Pastor, eu queria ajudar essa igreja, como é que eu faço? Com certeza meu irmão aí vai providenciar, se já que não está, aí na tela, os dados da igreja, os dados bancários, cuidado, é da igreja, pode ver que está em nome da igreja, é do Bradesco, está aí a agência do Bradesco, a conta da igreja, é no nome da igreja, e o Pix é no CNPJ da igreja, tá bom? Comunidade evangélica, a mão de Deus, amém? Se não for esse favorecido, não faça, não conclua, porque esses são os dados da igreja, comunidade evangélica, a mão de Deus. Vamos louvar a Deus então, enquanto os irmãos se prontificam a vir abençoar a casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome, Senhor. Com toda a reverência, Senhor, oramos ao Senhor e pedimos as bênçãos, Senhor, sobre os restantes dias da pecado. Uma oferta maior, entrego o meu coração. E tudo que dediquei no meu tempo.
profetas, semeadores e investidores que estarão abençoando por vias bancárias, ou que já abençoaram. Pai, eu abençoo a todos em nome de Jesus, declaro a tua glória sobre eles, principalmente a unção que liberta a cegueira espiritual e da mente ainda calcificada, que não entendeu que não é o homem que estão fazendo, estão plantando numa terra boa da tua obra, Senhor. E jamais se permitirá que falte aquele que abençoa com o coração aberto, com o coração alegre e com fé. Então abençoa meus irmãos que fazem isso, quer seja na devolução do dízimo, na oferta, no investimento, no empreendimento, no investimento que eles fazem na tua obra, Senhor. É para a tua glória que eu abençoo a eles, sabendo que o Senhor está fazendo isso em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que nunca falte a eles, Pai. Além de continuar sendo bênção para eles, o que eles fizeram para a tua obra, estão fazendo, será bênção para a tua obra, e multiplicado para eles, e abençoará a tua obra com prosperidade, e dará também condições de vida melhor para aqueles que o Senhor separou para dela depender, em nome de Jesus. Digo amém? Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus, nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal no blogspot da igreja. Ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo as suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque esta folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blogspot da igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. Aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você
escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ela ali, e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé você já toma posse, em nome de Jesus, mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus.